Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à primeira videoaula da imersão. Essa videoaula é a videoaula especial gravada para vocês. Lembrando que todo o conteúdo aqui, ele tem um embasamento muito grande relacionado à comunicação. E sim, a comunicação se trata sobre compreender as pessoas de uma forma muito genuína, ao qual eu também aprendi nos últimos anos já trabalhando como comunicadora digital. Como vocês sabem, eu comecei como comunicadora digital em 2019 e todo passo a passo que eu aprendi da comunicação nos últimos anos, poder estar compartilhando com vocês através de uma imersão está sendo incrível. A gente sabe que teve alguns probleminhas ali com o vídeo ao vivo, devido ali a alguns não ter abaixado o Zoom, e no YouTube acabou caindo a videoaula, mas o conteúdo falei como prometido que seria gravado, é claro, para vocês poderem ter esse conteúdo validado aí de ouro. E essa primeira videoaula, como prometido nessa imersão de 5 dias, está relacionada à PNL, Programação Neurolinguística. E é sobre isso que eu vou explicar para vocês. A PNL, ela está totalmente ligada ao canal de acesso ocular, isso mesmo. E Taile, por que é tão importante compreender um pouco mais sobre o canal de acesso? Porque todo o conteúdo que vai para a internet, a gente consome através do nosso globo ocular, através do nosso canal de acesso. Existe essa importância muito grande em compreender mais sobre as pessoas quando a gente começa a se comunicar aqui dentro das redes sociais. Com o decorrer das videoaulas, vocês vão entender perfeitamente que cada ponto que vai ser explicado, que vai ser falado aqui nas videoaulas, eles se encaixam perfeitamente. E que sim, gente, a comunicação ela se torna um verdadeiro quebra-cabeça, que peça se encaixa com outra, que a escutativa se encaixa com a hiperpersuasão, que o brand se encaixa com o arquétipo. Por que a escuta ativa ela se encaixa perfeitamente em saber ouvir de uma forma genuína, e assim vocês vão compreendendo mais e mais. Lembrando que vocês também podem deixar nos comentários dos vídeos todas as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Então, para não ficar muito extenso, eu acho que é bem interessante explicar, mas sempre ir direto ao ponto, até porque o tempo da gente é bem curto. A PNL, ela está relacionada aos canais de acesso, que é na nossa região do globo ocular. Isso mesmo. Pesquisas mostram que existem 3 tipos de canais de acessos predominantes nas pessoas. Algumas são visuais, outras auditivas e outras sinestésicas. Isso mesmo. Alguns tipos de pessoas são convencidas mais facilmente pelo que elas veem, outras pelo que elas ouvem e outras pelo que elas sentem. E como que você grava vídeos pensando nisso nos dias de hoje? Quando você grava, você também deve analisar e compreender essa importância em pensar nos 3 canais de acesso. As pessoas que costumam ser muito visuais, ao você perguntar algo para ela costuma olhar para cima. Você já perguntou algo para alguma pessoa que, ao ter que lembrar, a pessoa tem que lembrar de algo, ela costuma olhar para cima? Vamos usar um exemplo. Ô Taile, onde que você mora? Ah, eu moro na Fazenda Rio Grande. Quanto tempo que você mora aqui? Ah, eu moro há 30 anos. Ô Taile, como que é o nome do seu pai e da sua mãe? Ah, o nome do meu pai é Luiz. Ah, da minha mãe entendeu? É Joseli. As pessoas, elas costumam acessar o globo ocular. Então, para você que achou que os seus olhinhos aí são apenas para ver, saiba que o nosso globo ocular são para acessar as informações que estão armazenadas aqui, ó, na nossa cabeça. Então, quando você pergunta geralmente algo para uma pessoa que ela tem o canal de acesso predominante visual, ela costuma sim olhar para cima, porque
no globo ocular dela, ela está acessando as informações da sua cabeça. Isso mesmo. E tem essa diferença da pessoa visual para auditiva e para sinestésica. Isso mesmo, que é a pessoa digital, né? Auditiva digital, que ela costuma olhar para baixo para lembrar. E a pessoa que ela é auditiva, ela costuma olhar para a lateral do seu ouvido para lembrar de algo. Tyler, você está casada há quanto tempo? Eu estou... Virou pro lado nesse sentido auditivo, são as pessoas auditivas. Por que é importante você saber fazer esse diagnóstico e compreender mais sobre as pessoas? Se ela é visual, se ela é auditiva ou se ela é sinestésica. Porque todos nós vendemos um tipo de serviço ou produto, não é mesmo? Então, quando a gente compreende melhor qual é o canal de acesso predominante de uma pessoa, se torna mais fácil para vender um serviço ou produto, porque você vai moldar a sua comunicação de acordo com o canal de acesso daquela pessoa. Então, vai ser uma forma mais fácil. As pessoas que são muito visuais costumam se preocupar muito com a aparência, elas têm a postura mais ereta. As pessoas que são muito auditivas, elas gostam muito de barulho, elas geralmente têm aqueles chaveirinhos com barulho. E as pessoas sinestésicas, elas gostam de sentir quando elas vão comprar algo, elas gostam de sentir a textura, elas gostam do toque. Então, cada pessoa ela é de um jeito, certo? Cada pessoa é de um jeito. É importante você compreender, nem que seja o básico do básico da PNL. E existem grandes experts aqui também no nosso país que falam, inclusive o Lucas, ele explica muito bem. Se você não seguiu, eu indico para você seguir, tem livros dele também maravilhosos. Então, a pista ocular de acesso, ela está relacionada ao quê? A pessoa quando precisa de lembrar de algo, ela precisa lembrar de algo, ela costuma, a pessoa visual, olhar para o lado esquerdo para cima. Mas, lembrando que a nossa cabeça é onde a gente acessa nossas informações, certo? E um lado é o lembrado e o outro lado da nossa cabeça é o lado criado. Isso mesmo, o lado coca e o lado cola. O lado cola, que é o lado esquerdo da nossa cabeça, que é onde a gente lembra das coisas da nossa memória. Por isso que a gente olha para cima assim, a lembrar de algo. E geralmente o lado esquerdo é o padrão. Esse é o padrão das pessoas e são feitos relacionados em várias pesquisas que já existem há muito tempo a questão do lado lembrado e o lado criado. E qual que é a diferença do lado lembrado, que é este lado, para o lado criado da nossa cabeça? Porque ao acessar as informações, o nosso globo ocular que acessa as informações, quando ele vai criar algo, ele não olha para o lado esquerdo, ele olha para o lado direito. Então tem essa diferença aí. Tá, ele imagina você com áudio TT dirigindo, eu vou olhar assim e falar, nossa, seria mesmo incrível. Imagine você perguntar algo para a pessoa. Ao você calibrar muito bem qual é o canal de acesso predominante dela, ao conversar com ela, algo que ela precisa lembrar, você já vai perceber qual é o lado que ela olha. É o lado esquerdo ou o lado direito? Existe algumas pessoas que têm o canal de acesso trocado, invertido que fala, né? Porém, tem como você calibrar, igual eu falei. Você tem como calibrar. Se a pessoa... Isso não tem a ver com ser canhoto, não tem nada a ver com ser canhoto, porque eu sou canhota e o meu lado de criar... o meu lado lembrado é o lado esquerdo, que é o padrão de todo mundo. Então, como que você calibra essa questão da PNL de uma pessoa observando? Observe com atenção quando você pergunta algo para a pessoa, se aquela pessoa ela está lembrando, ela está olhando para cima para lembrar, ela está olhando para a lateral ou ela está olhando para baixo. Lembrando que o lado esquerdo costuma ser o lado lembrado, que a pessoa tem que lembrar, uma recordação. Seja qual for a pergunta que você fizer, qual o lado que ela vai olhar, o lado direito ou o lado esquerdo. Então, imaginem um casal ao qual o homem chega em casa e ela já sabe, calibrado, que o lado predominante dele, sim, o lembrado é o lado esquerdo e o criado é o lado direito. E ela pergunta, nossa amor, o que aconteceu hoje? Por que você demorou? E ele, em vez de olhar para a esquerda, ele olha para a direita e fala, eu tava trabalhando, fiquei até mais tarde trabalhando. Aí ela fala, te peguei. Então,
Para o filho, imagine como que isso ajuda você compreender se a pessoa está criando ou ela está lembrando de algo ao conversar com você. Isso é muito importante. Os médicos usam isso, eles precisam fazer essa calibragem para compreender se o paciente está lembrando ou ele está criando algo. Eles avaliam o globo ocular da pessoa. Imagine para quem é um investigador, para o FBI, como isso é importante. Imagine para o psicólogo como isso é importante. Se o paciente está lembrando ou ele está criando algo, ele está acessando o globo ocular dele, o lado esquerdo ou o lado direito. É visual, é auditivo ou é sinestésico? Então isso é muito importante, tá, gente? Então essa primeira videoaula, ela só foi um pedacinho da PNL, mas é um conteúdo muito grande, é um conteúdo extenso, porém ele é maravilhoso de estudar e compreender. Ao contrário do que muita gente acha que estudar comunicação está relacionado só ao digital, saiba que é um universo gigantesco que é a comunicação. E estudar a comunicação, você percebe muito bem que se trata sobre estudar pessoas, compreender pessoas, entender linguagem corporal, entender linguagem não verbal, o que as pessoas estão comunicando através dos gestos, da maneira dela se portar. Hoje em dia é possível você compreender isso desde que você busque o conhecimento na área e você vai se tornar um excelente comunicador. Então, até a próxima videoaula. Lembrando que eu vou dar o spoiler para vocês, tá? Que nesse conteúdo aí, desse primeiro módulo, no caso, que é desse primeiro dia, a gente também vai falar sobre storytelling já na sequência. Qual é a importância dominar a arte de contar boas histórias e por que isso engaja multidões desde a antiguidade até os dias atuais e o porquê que as pessoas aprendem 20 vezes mais quando se envolve uma história. Até a próxima videoaula.